Bom, então vamos começar. Boa noite de novo para todo mundo. Se eventualmente chegar mais alguém no meio do caminho, a gente vai autorizando a entrada na chamada. A gente vai retomar hoje da onde paramos a última aula, né? A última aula nós estudamos sobre os indicadores econômicos, então a gente continua falando sobre juros. Antes da gente retomar, eu queria só abrir caso alguém tenha alguma dúvida com relação à aula anterior e queira tratar antes da gente dar sequência. Se alguém quiser, pode falar agora, senão a gente continua e, eventualmente, surgindo dúvida, a gente tira como fez a última vez, tá bom? Então vamos seguir. Hoje nós vamos retomar aí sobre o nosso curso, né? Nós vamos começar falando sobre o que são juros. Juros é um conceito que eu acho que está muito já bem encaminhado na mente do brasileiro, né? A gente tem esse costume, né, esse hábito, essa cultura de comprar as coisas parceladas, e aí sempre tem aquela promoção 10 ou 12 vezes sem juros, então, de certa forma, a gente sempre ouve falar nessa expressão e, de alguma forma, entende o que significa, apesar de nem sempre ter a definição técnica, né, o conceito técnico como é. Mas, na prática, os juros ele é o custo do dinheiro. Se eu tenho, por exemplo, R$ 100 hoje, para gastar em algo que eu quero hoje, para eu ser convencido de adiar esse gasto agora, ou seja, adiar o consumo que eu faria nesse momento, para deixar esse dinheiro aplicado para usá-lo daqui a um ano, ou seja, deixar de consumir o que eu quero consumir agora para consumir daqui a um ano, eu preciso de um incentivo, senão eu jamais tomaria essa decisão. Então, o incentivo financeiro para que isso aconteça é o que a gente chama de juros, ou seja, é o quanto eu vou ganhar para fazer isso, quanto eu vou ganhar para deixar de gastar agora e gastar daqui a um ano. Então, os juros ele é o custo do dinheiro no tempo, como a gente costuma falar. Quando você pega empréstimo, quando você faz um financiamento ou quando você compra alguma coisa parcelada, os juros é o que você paga por esse dinheiro que foi te adiantado. Comprei um carro em 60 prestações. O banco paga o dono do carro à vista e eu pago em 60 parcelas. Ou seja, por mais que eu não tenha pego o dinheiro na minha mão, foi um empréstimo, foi um financiamento. O banco me cedeu esse valor para eu comprar esse veículo. Então, eu vou pagar o preço do carro mais os juros desse empréstimo, o custo que esse dinheiro vai levar para ser recomposto no caixa do banco. Ou seja, o banco saiu, sei lá, com R$ 100 mil agora para receber em 5 anos. Ele quer receber um prêmio por isso. Da mesma forma, quando a gente investe, a gente recebe juros, porque como nós já vimos, e vamos entender com mais propriedade nessa aula, um investimento em renda fixa basicamente é um empréstimo que a gente faz para uma instituição, seja ela bancária, uma empresa privada ou até mesmo o próprio governo. Então, quando eu invisto em renda fixa, naturalmente eu receberei juros por isso, porque senão não faz sentido investir. Os juros, dentro do mercado financeiro, dentro do mundo de investimentos, ele tem 4 faces que a gente precisa entender. As duas primeiras fazem sentido, né, ou relação à forma como ele é cobrado ou como ele é aplicado, que é o que nós chamamos de capitalização, e as outras duas se referem ao resultado em si. Os juros, em termos de capitalização, podem ser simples ou compostos, e eles também podem ser reais e nominais. E agora a gente vai entender cada um. Diferença entre juros simples e composto, muito simples. O juros simples, ele é aquele valor que corrige somente o valor original da aplicação. Por exemplo, vamos aqui na primeira tabelinha que está na coluna da esquerda. Tem uma aplicação de R$ 100 a uma taxa de 1% ao mês e vai ficar aplicado por 12 meses. No juros simples, esse 1% sempre vai corrigir o valor de R$ 100. Sempre o valor de R$ 100, ou seja, ele sempre vai incidir sobre o valor original. Então, no primeiro mês, eu tenho R$ 100, ganhei 1% de juros, tenho R$ 101 de saldo. No mês seguinte, no mês 2, eu tenho R$ 100, que é o valor original, 1% sobre ele dá mais R$ 1 de juros, total do meu saldo é 102. E assim sucessivamente. Né? Então, para entender bem a tabela, o que eu fiz? Valor original vezes a taxa de juros, mais o saldo da aplicação. Então, os juros, que é 1%, sempre vai incidir sobre a aplicação inicial. No final dos 12 meses, quanto eu tenho lá? R$ 112, que foi R$ 1
por mês acrescido na minha conta. Ou seja, a capitalização do juro simples sempre ocorre somente sobre o valor original da aplicação ou da dívida, e não sobre o saldo. Já os juros compostos é o contrário. Os juros na capitalização composta sempre vai incidir sobre o saldo e não só sobre o valor original. Qual que é a diferença na prática? Coluna da direita. Mês 1, R$ 100 vezes 1%, R$ 101 de saldo. Daí, ok. No mês 2, eu não corrijo mais os R$ 100, eu corrijo o 101, que é o saldo anterior. Então, é 101 vezes 1%, ou seja, quanto é 1% de 101, mais 101, que era o saldo. Então, no segundo mês, eu já tenho R$ 102,01 de saldo. À medida que isso vai sendo aplicado, no último mês, eu tenho um saldo de R$ 112,68. Por quê? Porque os juros na capitalização composta, ou seja, o juro composto, ele sempre reincide sobre o saldo anterior, não só sobre o valor original. Então, se a gente for comparar o juro simples com o juro composto, no juro composto o meu saldo final é maior. Mesma taxa de juros, 1% ao mês, mesmo prazo, 12 meses, mas saldos diferentes. Por quê? Porque no juro composto, a taxa de juros sempre vai incidir no valor do saldo. E no juro simples, ela só vai incidir no valor original. Beleza? Ficou claro esse slide? Vocês têm alguma dúvida nas contas, algo assim? Show. Vamos seguir. Da mesma forma que os juros se dividem em simples e compostos com relação à sua capitalização, ou seja, com relação à forma como eles corrigem o nosso dinheiro, nós também temos duas características dos juros, que é quando a gente fala que o juros é nominal ou ele é real. O juros nominal, ele é o que a gente chama de taxa aparente, ou seja, é a rentabilidade oficial da sua aplicação, desconsiderando a inflação do período. Ou seja, no nosso último exemplo, a gente tinha lá uma taxa de 12% ao ano. Essa é a taxa nominal. Ponto. Porque é o que foi prometido. Ah, comprei um CDB pré-fixado de 15% ao ano. Taxa nominal, 15% ao ano. Porque é a taxa oficial da aplicação, contratada no momento da aplicação e não vai mudar. Ah, eu tenho um CDB que paga 106% do CDI, como a gente viu na aula passada onde falamos sobre CDI. Esse é o juros nominal. Então, o nominal ou a taxa aparente é a taxa oficial da aplicação ou do empréstimo que você está fazendo. Quando a gente fala em juros real, peraí, deixa eu voltar que minha câmera sumiu. Pronto, perdão. Quando falamos em juros reais, nós já estamos falando dessa taxa nominal menos a inflação do período. Daí o nome real. Eu quero saber quanto de fato meu dinheiro cresceu. Ah, nominalmente a taxa de juros é 12%, mas na prática, na realidade, quanto o seu dinheiro vai crescer nessa aplicação? Por isso o nome é taxa real. E por que que a gente tem que saber isso? Como nós vimos na última aula, a inflação é o fenômeno que diminui o seu poder de compra, que corrói o poder de compra do seu dinheiro. Então, quando a gente investe, uma das nossas metas, um dos objetivos de fazer uma aplicação, é manter esse poder de compra protegido. Então, eu quero investir o meu dinheiro hoje, para que daqui a um ano, quando de fato eu vou precisar dele para alguma coisa, ele esteja valendo no mínimo a mesma coisa que ele vale hoje. Ou seja, eu preciso crescer o meu dinheiro a uma taxa maior que a inflação, porque senão, por mais que nominalmente o meu dinheiro tenha crescido, na prática eu perdi poder de compra, então eu tenho menos dinheiro do que eu tinha quando eu apliquei. Vamos para o exemplo para ficar mais claro. Considerando uma taxa de juros nominal de 12% ao ano e uma inflação de 4,5% ao ano, no mesmo período, a taxa de juros real dessa aplicação foi de 7,18%. Ou seja, por mais que a sua taxa contratada no seu CDB de um ano tenha sido 12% ao ano, se a inflação subiu 4,5%, significa que na prática você enriqueceu 7,18%. Ou seja, que significa que o seu dinheiro cresceu em termos de poder de compra somente 7,18%. Só para ficar claro, quando a gente fala em juros compostos,
a conta de subtração e de soma não é a mesma em número normal, assim, 1 mais 1 é igual a 2. Essas contas elas são feitas exponenciais, por isso que os valores nunca são simplesmente subtrair um do outro. Mas fazendo a conta certinho, você chega nesse valor, 7,18. Ou seja, é muito importante você ter na cabeça o que é o juros real e sempre estar ciente da taxa do IPCA, da inflação, para o período da sua aplicação, para que você consiga, de fato, saber se você está ganhando dinheiro, se essa aplicação faz sentido, ou se mesmo crescendo você está perdendo. Lembra o que eu falei na questão dos indicadores? Os indicadores econômicos que a gente estudou na última aula, eles são importantes para o futuro, porque são eles que vão rentabilizar a nossa aplicação, então conhecer cada um deles significa saber exatamente quanto você vai ganhar. Mas eles também são importantes no passado, no sentido da gente poder olhar para trás e avaliar se a nossa aplicação fez sentido no período. E isso, essa análise, essa conta, é justamente esse slide de juros real versus juros nominal. Às vezes você tem um juros nominal bom, por exemplo, se nesse mesmo período aqui do exemplo que a gente deu de uma inflação de 4,5% ao ano, se você tivesse feito uma aplicação que te deu 3% no ano, nominalmente seu dinheiro cresceu 3%. Se você pôs R$100, você tirou 103. Beleza, cresceu, ganhou. Mas na prática você perdeu dinheiro, porque o poder de compra do seu dinheiro diminuiu 4,5%. Então, em termos reais, você não ganhou dinheiro, você não enriqueceu, a sua aplicação não tornou o seu dinheiro mais forte do que a inflação, e sim o contrário. Então, esse conceito é muito fundamental. Quando a gente fala de juros reais e compostos, desculpa, juros simples e compostos, é importante a gente saber, mas na prática tudo no Brasil é juro composto, tudo. Cheque especial, rotativo de cartão de crédito, empréstimo pessoal, financiamento bancário, imobiliário, automobilístico, tudo. E do ponto de vista de aplicação também, renda fixa, CDB, LCI, LCA, tudo que você achar, a própria poupança, ela vai ser sempre capitalizada nos juros compostos. Então é interessante saber a diferença, né, aqui desse slide, falando de simples versus composto, mas na prática você precisa gravar isso, que os juros compostos sempre vão incidir sobre o saldo e não sobre o total. Já nesse slide, quando a gente fala da diferença de juro nominal e juro real, é bem bacana gravar isso, entender a diferença e saber o que significa. Porque esse é um conceito que você sempre vai ter que resgatar à medida em que começar a investir, ou que for investindo mais, ou que for sentar para reavaliar a sua carteira, a sua estratégia. São dois conceitos que você tem que usar. A gente brinca aqui no caso dos juros compostos, que eu não sei se todo mundo já passou por isso, mas é o motivo do qual você fica devendo R$500 no cheque especial num dia, no dia seguinte sua dívida já está em 800 mil, porque é uma bola de neve. Como ele vai sempre incidindo sobre o saldo, na medida em que o tempo vai passando, a coisa vai ficando muito maior. Isso também vale quando você aplica. E é por isso que, se eu não me engano, foi o Warren Buffett que falou, ou alguém atribuiu a ele, porque a gente tem esse costume aqui no Brasil, né, de inventar frase e atribuir a pessoas famosas, que os juros compostos deveriam ser a oitava maravilha do Brasil. Aliás, a oitava maravilha do mundo. Porque realmente ele tem um poder, um fenômeno muito grande, tem um poder muito positivo quando a gente está ganhando, ou muito negativo quando a gente tem que pagar. Tranquilo, juros, podemos entrar efetivamente em renda fixa. Show. Qualquer momento, se surgir dúvida, ou se eu estiver falando muito rápido, ou se eu estiver dando alguma explicação que não ficou clara, fiquem à vontade para me interromper, tá bom? Renda fixa, introdução. Na prática, renda fixa é um investimento que funciona como um empréstimo, como eu falei. Você empresta seu dinheiro para alguém, ou uma instituição financeira, ou para o governo, ou até mesmo uma empresa privada, e em troca recebe o valor que você emprestou acrescido de juros, ou de prêmio. É uma nomenclatura que também se utiliza, que significa a mesma coisa. Por que renda fixa? Na renda fixa, a rentabilidade é conhecida no momento da aplicação. Quando a gente fala de renda fixa, a gente naturalmente compara com a renda variável. São ações, fundos imobiliários, opções, o famoso day trade que o pessoal faz em mini índice, mini dólar, renda variável. Por que o nome é renda variável? Porque no momento que eu compro uma ação, eu não tenho como saber para onde ela vai. Se eu vou ganhar 1%, 10, 1.000, se eu vou perder. Então varia.
varia para cima, varia para baixo, eu só vou saber de fato o dia que eu vender. Quando falamos em renda fixa, não, renda fixa a gente conhece a rentabilidade da nossa aplicação no momento em que a gente investe. Por isso o nome é renda fixa. Algumas características da renda fixa são importantes a gente saber antes de entrar de fato em cada produto, para poder entender a diferença entre um e outro e tudo mais. Quando a gente investe em renda fixa, a gente tem 3 conceitos fundamentais que são importantíssimos que a gente conheça. O primeiro é o conceito de liquidez, o segundo é o conceito de marcação e o terceiro de rentabilidade. A gente vai destrinchar cada um deles agora. Quando falamos em liquidez, a gente se refere à facilidade de transformar essa aplicação em dinheiro de fato. Ou seja, consiste no tempo em que um determinado ativo demora para se transformar em dinheiro. Vamos dar um exemplo simples. O seu saldo parado lá na sua conta bancária do Itaú, ele tem muito mais liquidez do que o seu apartamento que está quitado. Por quê? Porque para você transformar o seu saldo bancário em dinheiro, basta ir num caixa eletrônico e fazer um saque. Para você transformar um apartamento em dinheiro, você precisa pôr à venda, achar um comprador, passar a ficha do cara na Caixa Econômica, conseguir financiamento e receber esse valor na sua conta. Então, na prática, quando a gente fala de liquidez, é o tempo que leva para isso virar dinheiro. Tem CDB de liquidez diária, a gente vai ver mais para frente. Significa que a opção de resgate, ou seja, a opção de transformar essa aplicação em dinheiro disponível, acontece todos os dias. Pediu resgate, no dia cai. Existem ativos, CDB ou outros, com liquidez somente no vencimento. Significa que quando você aplicar, você só pega esse dinheiro de volta, o dinheiro mesmo, líquido ali para pagar a conta, para comprar alguma coisa, quando essa aplicação vencer. E aí você tem vencimento em 30 dias, 60, 90, 1 ano, 2, 10. Por isso que é importante entender o conceito de liquidez. Então, sempre que vocês já entrando um pouco na parte prática aqui, que apesar de oficialmente a gente deixar isso para o final do curso, sempre que você for investir em alguma coisa, tenha em mente, obviamente, o objetivo desse valor. Por que eu estou investindo? É para aposentar? É para daqui a 1 ano usar esse dinheiro para abrir o meu negócio próprio? Ou para viajar? Ou para comprar uma casa? Saiba. Sabendo disso, procure saber se a liquidez da aplicação que lhe está sendo oferecida casa com esse objetivo. Se você está começando a guardar dinheiro para ter uma reserva de emergência, ou seja, para ter uma graninha ali que a qualquer momento que você precise, por um problema, por um imprevisto, você possa utilizar, não faz sentido colocar em um investimento cuja liquidez seja daqui 30 dias. Você vai pedir o resgate hoje, só vai receber esse dinheiro daqui 30 dias. Se era uma emergência fatal, já era. Então, liquidez é um conceito importante de estar claro e da gente sempre avaliar na hora de investir. Na prática, quando eu consigo pegar o meu dinheiro de volta. Como eu falei, como eu já expliquei, você tem tantos ativos com liquidez diária, que são alternativas de resgate todos os dias úteis, normalmente, ou aqueles que só têm liquidez no vencimento, que você precisa esperar a aplicação vencer para resgatar. Quando a gente fala no vencimento, na liquidez do vencimento, até existe a alternativa de você resgatar antes do tempo. Mas ela tem um terceiro impacto, que é o conceito que a gente vai falar agora, que é a marcação. Qual que é o problema da marcação? Vamos lá. Quando você compra um CDB, você investe no banco emissor. Então, para ficar claro, comprei um CDB de liquidez no vencimento para 60 dias, ou seja, esse CDB é aplicado hoje e daqui a 60 dias ele vence e automaticamente o resgate acontece. Durante esses 60 dias o dinheiro fica aplicado e eu não posso resgatar. Esse dinheiro está onde? Está no banco emissor. Vamos supor um banco BTG, está lá. Se eu precisar, isso a gente chama, só um parênteses, isso a gente chama de mercado primário. Ou seja, é uma negociação entre eu, investidor, e a instituição financeira emissora desse investimento, que é onde o dinheiro vai ficar aplicado. Se eu precisar do dinheiro antes do vencimento, qual é a minha alternativa? Se eu bater lá no BTG e falar, olha, devolve meu dinheiro antes que eu vou precisar, ele vai falar, não, essa aplicação vence daqui a 60 dias, não posso te antecipar.
que você pode fazer? Você liga na corretora que fez a intermediação, no caso a Nova Futura, e fala assim: Bruno, eu preciso desse dinheiro porque eu tive uma emergência. O que eu vou fazer? Eu vou procurar outro investidor que aceite comprar de você esse CDB. Isso a gente chama de mercado secundário. Então, o mercado primário é investidor emissor da aplicação do investimento, secundário é investidor contra investidor, no caso da renda fixa. Aí eu vou procurar um investidor e falar assim: olha, estou com um ativo aqui, um CDB, um título público, enfim, uma renda fixa que eu preciso vender porque o cliente precisa do dinheiro. Quer comprar? Se ele falar que sim, ele te paga. E lá no sistema de registro, eu altero a titularidade desse investimento que era seu para ele. Claro que isso tudo é feito dentro do sistema da Bolsa, o pagamento é casado com a entrega da aplicação, não tem risco de calote, é uma coisa bem estruturada. Estou simplificando só para ficar claro como funciona. Então, na prática, o ativo com liquidez no vencimento pode ser resgatado antes? Pode, se houver de fato alguém interessado no mercado secundário. Não há uma garantia. Pode acontecer, mas não dá para dar certeza. Isso quer dizer que, se você realmente precisa de investir em alguma coisa que te dê essa flexibilidade de resgatar a qualquer momento, prefira sempre os ativos de liquidez diária. Deixe os ativos de liquidez do vencimento somente para os objetivos que podem esperar. Ok? Mas vamos lá, voltando para o nosso exemplo de mercado secundário. Até está escrito aí no final. No entanto, o investidor precisa resgatar antecipadamente seu título antes do vencimento, é possível vendê-lo para outro investidor ou até mesmo para o emissor no caso do Tesouro Direto. Isso é interessante. O Tesouro Direto, ele, diferente dos bancos, ele provê a liquidez para ele mesmo. O que isso significa? Ele fala: olha, eu vou te vender aqui um título que vence daqui 30 anos. Mas se você quiser, eu posso comprar ele de você de volta. Todos os dias, a partir do dia seguinte, você pode me vender se você quiser. Não precisa ir para o secundário da corretora. Isso eu estou falando do Tesouro Direto, né? Você pode vender de volta para o governo. Qual é o problema desse processo? É a questão da marcação. Quando a gente fala em marcação, a gente tem duas formas de fazê-la: marcação na curva e marcação a mercado. Marcação significa a atualização do seu título ou da sua aplicação no seu aplicativo. Investi hoje R$ 1.000 no CDB. Amanhã, quando eu entrar no meu aplicativo, não vai ser mais R$ 1.000, vai ser R$ 1.000,02, R$ 1.000,10. Ele vai crescendo diariamente. E aí, quando chega no vencimento, eu tenho lá o saldo final, eu recebo isso de volta. Isso é marcação na curva. Ou seja, todo dia o sistema vai lá e fala: ó, esse CDB do Bruno, que vence só daqui 10 anos, que começou em R$ 1.000 no momento da aplicação, hoje vale R$ 1.000,01, R$ 1.000,02, R$ 1.000,10. Isso se chama marcação. Quando a gente fala de marcação na curva, quer dizer que essa atualização do saldo da nossa aplicação é feita sobre o indicador ou a taxa de juros que a gente contratou. Em outras palavras, se eu contratei uma aplicação, um CDB, que paga 1% ao mês, no primeiro dia da aplicação eu tenho R$ 1.000, no segundo dia da aplicação, no final do primeiro mês, que é 1% ao mês, eu tenho R$ 1.010, ou seja, eu ganhei R$ 10. Esses R$ 10 aparecem para mim na tela do site da corretora ou no aplicativo. Ou seja, a minha aplicação foi atualizada de acordo com os juros. 1% sobre os R$ 1.000, no final do mês, R$ 10. Aí no segundo mês eu tenho 1.020 e pouquinho, e vai crescendo todo mês. Essa atualização se chama marcação na curva, porque ela atualiza conforme a rentabilidade que você contratou. Existe, por sua vez, a marcação a mercado, que é geralmente aplicada nos títulos que só têm liquidez no vencimento. O que é a marcação a mercado? Investir R$ 1.000 hoje, a uma taxa de juros de 1% ao mês. Daqui um mês, eu não vou ver R$ 1.010, como eu veria na marcação a curva. Daqui um mês, eu vou ver quanto o meu título custa no mercado secundário. Ou seja, se eu fosse vender isso hoje, quantas pessoas pagariam por ele? Entende como mudou o raciocínio? Na marcação na curva é uma conta simples. Se os juros é tanto, é os juros versus o que está aplicado, acabou. Esse é o resultado da minha atualização que acontece diariamente. Na marcação a mercado, não. Na marcação a mercado, eu atualizo o saldo da minha aplicação conforme
o interesse das pessoas de comprar esse título. Se eu carregar o título até o vencimento, eu recebo o que foi contratado. Se me foi prometido, por exemplo, 5% ao ano para um título de 10 anos, se eu esperar esses 10 anos, quando vencer, eu vou receber a rentabilidade de 5% ao ano, bonitinho, sem segredo, sem susto, sem nada. Mas até lá, a atualização que eu vejo no aplicativo não vai ser essa rentabilidade proporcional crescendo diariamente. E sim, todos os dias, o sistema da corretora, do banco, vai no mercado e fala: olha, quanto vocês pagariam por esse título aqui de 5% ao ano pré-fixado? Aí o pessoal ia dar um preço, e aí eles jogam no site e é isso que você vê. Na prática, o que influencia a marcação a mercado? Vamos continuar no exemplo que eu dei. Você comprou um ativo pré-fixado pagando 5% ao ano, certo? Ou seja, todo ano você vai ganhar 5% em cima do saldo do ano anterior. Quando vencer, essa é a sua rentabilidade final. Vamos supor que quando você comprou, a taxa Selic, que como nós vimos na aula anterior, é a principal taxa de juros do país e baliza o CDI e todos os outros indicadores, estava em 2%. Então você viu lá, bom, CDI está 2%, eu tenho um título pagando 5%, é mais que o dobro, vou comprar. Ótimo negócio. Você está ganhando quase praticamente o dobro da taxa Selic. No entanto, vem ano de 2022 e a taxa de juros dispara e hoje o título, o juros básico está 13,75%. Hoje os juros da economia, taxa Selic, o CDI, sim, é o dobro da aplicação que você contratou em 2021, que vai vencer só em 2031. Você pegou um título de 10 anos. Na hora da aplicação, o seu título era excelente, era um dos melhores que tinha disponíveis no mercado, porque você estava recebendo garantido praticamente o dobro da Selic naquele período. Hoje, não, hoje ele já não é mais tão bom, porque se você fosse aplicar agora, você poderia receber mais que o dobro daquela aplicação. Então, se nesse cenário atual você falar assim, gente, eu tenho um título que paga 5% ao ano para vencer daqui 10 anos para vender, quer comprar? Qual que é a cabeça do investidor? Eu vou comprar um título que paga 5% ao ano do Bruno no secundário, ou eu vou comprar um título do Tesouro Direto que paga 13,75% ao ano? Vou comprar o que paga 13,75%, vou aplicar nessa rentabilidade. Então, a minha aplicação nesse momento tem um valor baixíssimo, porque ela não é interessante agora. Ah, mas é ruim? Não, na prática você está ganhando 5% ao ano, você está ganhando dinheiro. Mas no dia a dia, no secundário, existem aplicações melhores. Isso faz com que o valor de face, o valor de negociação do seu título diminua, porque tem pouca gente querendo comprar. Se você tem uma aplicação que é marcada a mercado, quando você entrar no site da corretora, você vai ver esse reflexo. Então é muito comum a pessoa comprar um título que paga, por exemplo, 5% ao ano e entrar na corretora e ver um saldo menor do que o que ela aplicou. E a pessoa fica desesperado. Pô, mas como é que eu perdi dinheiro na renda fixa? Não é que você perdeu dinheiro na renda fixa. Significa que o valor de mercado dessa sua aplicação nesse momento é menor do que era quando você comprou, porque hoje o contexto econômico é diferente, os juros são diferentes, a expectativa dos juros futuros é diferente e são maiores do que o que você tem. Mas se você carregar até o vencimento, você não vai perder dinheiro, pelo menos não nominalmente, você vai ganhar a rentabilidade anual de 5%. Então a marcação a mercado, ela pode ser muito positiva, quanto ela pode ser muito ruim, se você tiver um título que é marcado a mercado, com liquidez do vencimento e precisar sair antes. Por isso, a gente reforça o conselho que foi dado no slide anterior. Não tem certeza se pode esperar, compre, invista em aplicações com liquidez diária ou em poucos dias, como os fundos de investimento em renda fixa. Só fique se você realmente falar, não, esse dinheiro eu consigo esperar até o vencimento, não tem problema, essa taxa que está sendo oferecida é boa, não quero nem saber, não vou nem entrar no site da corretora para ver a atualização. Aí, ok. Senão, a marcação ao mercado pode te machucar. Como eu falei, no entanto, ela não altera a rentabilidade final da aplicação, ou seja, se você for até o vencimento, você recebe a rentabilidade que foi contratada, então isso só vai atrapalhar, aliás, influenciar a visualização dos seus investimentos até lá.
E a marcação ao mercado ela não incide sobre todas as classes de ativos. A marcação ao mercado ela só é feita em CRIs, CRAs, debêntures e os títulos do Tesouro Direto, que são pré-fixados ou os atrelados à inflação. Esses são os únicos títulos que são marcados na curva. Todo o restante, CDB, LCI, LCA ou Tesouro Selic, eles são marcados na curva. Então, o que quer dizer que se você investir nesses títulos, CRI, CRA, debênture ou títulos pré-fixados ou inflação, você corre o risco sim de entrar no site da corretora ou do Tesouro Direto e ver o saldo da sua aplicação menor do que o valor que você investiu. Mas isso não quer dizer que você tomou um prejuízo, nem que você perdeu dinheiro. Aquilo só quer dizer que naquele momento o seu título vale menos do que o mercado está disposto a pagar e menos do que você do que valia quando você comprou. Mas se você levar até o final, esperar vencer, você vai receber a rentabilidade contratada. Nas outras aplicações, esse fenômeno não acontece, são todos marcados na curva, o que significa que diariamente você vai ver o seu saldo atualizado proporcionalmente à taxa contratada. Esse tema ele costuma ser meio polêmico, então eu trouxe, aliás, mas meio complexo, para falar a verdade. Então eu trouxe um exemplo visual que vai matar. Esse aqui é o exemplo de um título Tesouro Renda Mais, que é basicamente um ativo do Tesouro Direto que é remunerado pela inflação. Ele paga a inflação mais uma taxa de juros pré-fixada. A gente vai entender isso já já. Ele sofre marcação a mercado. O nome do título é Tesouro Renda Mais, Aposentadoria Extra 2045. Significa que esse título que está na tela vence em 2045, ok? Como eu falei, o Tesouro Direto, mesmo tendo vencimento, oferece a liquidez diária. Ou seja, se você quiser vender, o Tesouro recompra de você todos os dias. No gráfico, vocês estão vendo duas linhas, a linha azul clara e a linha azul escura. E lá embaixo tem a legenda. 3 de fevereiro de 2023, que foi quando eu tirei esse print, preço real do IPCA mais 47%, que é a taxa de juros dessa aplicação aqui. R$ 33,82. Preço teórico, entre parênteses, a mesma coisa, IPCA mais 6,47. 34,01. Viu que é maior? O que é o preço teórico? É a marcação na curva. É justamente a atualização do saldo aplicado pela rentabilidade contratada, que no caso do nosso exemplo é IPCA, que é o índice de inflação, mais 6,47%. O que é o preço real? É a marcação a mercado. O que significa que é o preço pelo qual o Tesouro Direto recompraria de mim essa aplicação. Então, preço teórico, marcação na curva, preço real, marcação ao mercado. Nesse dia, o preço real, ou seja, a marcação ao mercado, era menor do que o preço teórico. Ou seja, se eu vendesse nesse momento, eu tomaria sim um prejuízo, porque a rentabilidade que eu contratei não foi essa, era maior. Pode acontecer de inverter. Quando isso acontece, como eu falei, se eu comprei aqui um IPCA mais 6,47, porque a taxa de juros está em 13,75, então eles fazem essa conta. Amanhã a taxa de juros caiu para 2%, a inflação caiu para 1%, você vai ver esse mesmo tesouro sendo oferecido por IPCA mais 2. Pô, eu tenho IPCA mais 6, meu título é muito bom. O preço real, o preço de mercado, a marcação ao mercado vai ser muito maior do que o preço teórico, que é a marcação na curva. Porque vai ser muito mais interessante para as pessoas comprarem esse título de mim do que irem no Tesouro Direto comprar. E para o próprio Tesouro, faz muito mais sentido comprar agora esse saldo e diminuir, digamos assim, baratear os juros da dívida que ele tem, do que me deixar ir até o final, porque vai ficar muito mais caro. Então, a marcação ao mercado ela é muito influenciada por expectativa de juros e expectativa de inflação. Por isso que ela varia tanto. Tá claro, gente, até aqui? Vocês querem que eu repita alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Ou querem mais algum exemplo? Ótimo, então vamos seguir. Terceiro conceito fundamental que você precisa saber antes de investir em renda fixa é a questão da rentabilidade. Como funciona a rentabilidade? Então, o primeiro foi liquidez, ou seja, em quanto tempo essa aplicação vira dinheiro no meu bolso. Segundo, marcação, ou seja, como é que essa atualização acontece no site da corretora. E três, rentabilidade. Como é que eu ganho dinheiro na renda fixa? Como é que a renda fixa me paga?
E é isso que a gente vai ver nesse slide. Normalmente, todos os ativos de renda fixa possuem 3 alternativas de rentabilidade. A primeira é a pré-fixada, que é quando eu tenho uma taxa de juros definida no ato da aplicação. A segunda é a pós-fixada, que é quando eu tenho um percentual de um índice aplicado ao meu saldo original, ou seja, ao meu investimento. E a terceira é a híbrida, quando eu tenho uma junção de um índice mais uma taxa pré-fixada. Por exemplo, Tesouro Renda Mais. Aqui embaixo, quando eu falei na linha lá que está 3 do 2 de 23, do lado tem preço real e preço teórico. O que está entre parênteses? IPCA mais 6,47. Isso é uma rentabilidade híbrida, porque ele paga a variação do IPCA mais uma taxa pré-fixada de 6,47% ao ano. Se ele pagasse só IPCA, vou te pagar 100% do IPCA. Significa que ele vai me pagar exatamente a variação da inflação. Se fosse só 6,47 ao ano, vou te pagar 6,47% ao ano. Seria uma taxa pré-fixada. Então, de novo, pré-fixado uma taxa numérica, já avisada no começo que não se altera. Pós-fixada é uma taxa que incide sobre um indicador, 90% do CDI, 104% do CDI. E a terceira, que é a híbrida, que é uma taxa fixa mais um indicador, IPCA mais 6, CDI mais meio, e assim por diante. Nós vamos ver alguns exemplos aqui para ficar mais claro. Outro ponto que a gente precisa conhecer antes de investir em renda fixa, além desses 3 conceitos fundamentais, é como funciona a tributação. Isso também gera muita dúvida. Primeiro, a gente precisa reforçar que alguns ativos são isentos de imposto de renda, significa que você não paga imposto de renda ao investir neles, mas alguns outros pagam. Sobre os que pagam, a alíquota de tributação segue essa tabela que está na tela. Então, quando você investir numa aplicação que dure até 180 dias, ou seja, prazo de investimento até o prazo de resgate, você vai ter uma incidência de 22,5% de imposto de renda sobre o lucro da aplicação. Não é sobre o saldo, é sempre sobre o lucro. Se a sua aplicação, na verdade, durar de 181 dias até 360 dias, a alíquota cai para 20%. Se ela durar até 2 anos, 17,5%. E se ela durar mais de 2 anos, 15%, e aí até o final. Investir hoje para resgatar daqui 3 anos. Quando eu resgatar, eu vou pagar um imposto de renda de 15% sobre o lucro dessa aplicação. Investir hoje, resgatei daqui 3 meses, eu vou pagar 22,5% de imposto de renda sobre o lucro dessa aplicação. Então, a alíquota é regressiva, ela incide sempre sobre o lucro e ela só é cobrada no resgate. Se você fizer uma aplicação que dura 10 anos, você não precisa ficar pagando imposto periodicamente, não tem que fazer nada. Fica lá e daqui 10 anos, quando acontecer o resgate, aí sim vai ser pago o imposto de renda de acordo com a alíquota que está na tabela. O imposto de renda em renda fixa é retido na fonte, ou seja, investir através da Nova Futura num CDB de 10 anos do Banco ABC. Quando vencer, o banco paga a Nova Futura, né? Na verdade, paga você na sua conta aqui da Nova Futura, já líquido do imposto de renda. Na verdade, é a Futura quem paga, mas só para você entender o processo. Resgatou, cai aqui, a gente automaticamente já separa o que vai para a Receita Federal, informa que é seu, paga, faz isso no seu CPF e deposita na sua conta o valor líquido. Esse valor você já pode tirar e gastar como quiser. No final do ano, a gente manda o informe de rendimentos, que vai constar essa informação lá. Então, na conta do Bruno, esse ano houve retenção de imposto de tantos reais referente a tal aplicação, porque como você já pagou esse imposto aqui, você pode usar isso para bater ou não, aí vai da questão do imposto de renda pessoal de cada um. Mas na prática, o roteiro é esse. O imposto de renda é pago somente no resgate e é retido pela própria corretora. Então você não tem que fazer nada, já cai na sua conta líquido disso. Além do imposto de renda, você tem o imposto do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que também é uma tabela regressiva, só que ele é diferente de IR. Ele é uma tabela que zera em 30 dias. Então, se você aplicar hoje e resgatar amanhã,
além do imposto de renda de 22,5% sobre o lucro, você tem também o IOF de 96% do lucro que sobra depois do imposto de renda. Ou seja, é para não resgatar. Isso é feito justamente para você esperar. Se você aplicar hoje, resgatar em 2 dias, 93, e aí vai, 90, 86, blá blá blá, até que no 30º dia você zera essa alíquota. Então, se você aplicar hoje para resgatar daqui 31 dias, você não paga mais IOF. Paga só o imposto de renda. E como eu falei, assim, como imposto de renda, o IOF só é cobrado em cima do lucro e não do saldo total da aplicação. E também é retido na fonte, você não precisa fazer nada. Um parênteses, é importante também lembrar do IOF no caso dos ativos de liquidez diária. Ah, vou ficar 15 dias só com o dinheiro, vou deixar aplicado na liquidez diária aqui para não perder, para não ficar parado. 22,5% de imposto sobre o lucro, mas cadê 15 aqui? 50% do que sobrar. Quase 80% de imposto. Vai sobrar um negócio muito pequenininho. Melhor sobrar alguma coisa pouca do que nada. Então, não estou falando que não vale a pena aplicar, mas é importante saber para não tomar esse susto. Saber exatamente quanto você vai pegar. Certo? Outro ponto importante da gente conhecer, o famoso fundo garantidor de crédito, é justamente a questão da segurança das nossas aplicações. E como eu falei no começo, eu deixei no chat o link de uma reportagem sobre o banco, a BRK Financeira, que era o antigo Brickell, que quebrou ontem. Entrou oficialmente em liquidação extrajudicial ontem. E é interessantíssimo, porque fazia muito tempo que isso não acontecia. Então a gente fala muito do FGC para as pessoas, mas a galera meio que não vê muito valor, ou não faz muita questão de entender, ou porque acha que os bancos nunca vão quebrar. E acontece, infelizmente. No caso, só uma curiosidade com relação à BRK, estima-se que tinham, se eu não me engano, 47 mil investidores com recursos investidos em CDBs do Banco BRK, e o montante total que será ressarcido pelo FGC é de 1,7 bilhões de reais, ou seja, 1 bilhão e 700 milhões de reais que voltam para os investidores através do Fundo Garantidor de Crédito, porque o BRK não vai conseguir pagar, ele quebrou. Então é muito importante conhecer o que é, saber que sim, é sólido, que ele existe, que acontece, e os limites, principalmente. Vamos lá. Fundo Garantidor de Crédito foi criado em agosto de 1995, por uma resolução do Conselho Monetário Nacional. Quem viu a primeira aula sabe já o que é. E ele se trata de uma entidade privada, ou seja, ele não é do governo, é uma instituição particular, sem fins lucrativos, não é uma empresa que vende produto ou que faz nada para ganhar dinheiro. E tem um objetivo de administrar mecanismos de proteção a titulares de crédito contra instituições financeiras. Ou seja, proteger as pessoas que tenham emprestado dinheiro às instituições financeiras através de aplicações em CDB, letras de crédito e outros. Cada ativo disponível no mercado financeiro de renda fixa que a gente vai ver para frente, a gente vai ver o que é cada um, o que é tesouro, o que é CDB, blá blá blá. Nesses slides eu vou explicar, eu vou apontar quais são cobertos pelo FGC, quais não são, tá? Por isso que aqui está resumido. Mas basicamente o FGC foi criado para isso. Pô, como é que se o FGC é sem fim lucrativo, como é que ele tem dinheiro? Como é que ele, consegue cobrir um rombo, por exemplo, de quase 2 bilhões de reais? Existe, nesse acordo, nessa resolução que o Conselho Monetário criou para constituir o Fundo Garantidor de Crédito, foi definido que todos os depósitos feitos nas instituições financeiras que emitem investimentos, bancos e financeiras em geral, seria separado desses depósitos 0,000 alguma coisa por cento para ser destinado ao Fundo Garantidor de Crédito. Então, se hoje você coloca 10 mil reais no saldo da sua conta no Itaú, tem uma partezinha desses 10 mil reais que o Itaú transfere para o Fundo Garantidor de Crédito e fica lá. Por mais que não saia do seu saldo, sai do dinheiro do banco, mas é uma correspondência direta. Isso porque os depósitos em conta corrente também são cobertos pelo FGC. Então, o que significa que, se eu tenho, sei lá, 100 mil reais num CDB do banco ABC, e esse banco quebrou, gente, falei, não vou pagar ninguém, o FGC é acionado e me devolve esses 100 mil reais que estavam no banco ABC e vai brigar com a ABC para receber isso depois. Como se fosse um seguro. Mesma coisa o seguro de um carro.
Só que nesse caso é um seguro para os seus investimentos. Porém, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, o limite de ressarcimento do FGC. O FGC vai devolver até 250 mil reais por CPF na mesma instituição e R$ 1 milhão por CPF no total das instituições. O que significa? Tenho 199 mil reais no banco na BRK Financeira que quebrou. Quanto eu recebo? 199 mil reais. Ah, mas eu apliquei 190 só e os 9 mil reais são juros. Eles vão me pagar? Vão. O limite é 250 mil de saldo. Então, se você pôs 109 mil reais, ganhou mais 90 mil de juros, tá dentro dos 250? Tá. Beleza, você vai receber até 250 mil somados depósito, né, aplicação, mais rentabilidade. Ah, mas eu tenho 2 CDBs da BRK Financeira. Eu tenho 200 mil reais através da Nova Futura e 200 mil reais através da corretora Y. Vou receber as duas? Não. Porque por mais que sejam depósitos diferentes, aplicações via intermediários diferentes, é o mesmo CPF que consta no banco emissor, que é o seu. Então, se você tem, sei lá, 400 mil reais lá, distribuídos em N contas, em N depósitos, o seu limite é de 250 mil. Ok? Isso é o que significa 250 mil por CPF na mesma instituição. Além disso, existe um limite de 1 milhão no geral. Tenho 6 CDB em 6 bancos diferentes, 200 mil reais cada um. Quanto se soma isso? 1 milhão e 200 mil reais aplicados. Estou seguro porque eu estou em menos de 250 em cada instituição. Beleza, mas eu tenho 1 milhão e 200 mil no total. Se os 6 bancos quebrarem, eu recebo 100% do investimento? Não. Mesmo que todos estejam abaixo dos 250, o meu limite global é 1 milhão só. Então, esses 200 mil que passaram, eu vou ter que brigar com o banco como se eu fosse um credor, um fornecedor normal. Esse limite de 1 milhão, ele é atualizado anualmente, tá? Então, é uma catástrofe sem tamanho se um disso de fato acontecer. 6 instituições financeiras quebrarem em um ano no país. Acho muito, muito, muito difícil. Mas é importante saber, 250 mil por CPF em cada instituição, 1 milhão no total, esse 1 milhão se reseta por ano. Ok? O que significa que, esse ano, beleza, o BRK quebrou, eu recebi 250 mil de volta. Então, meu limite global agora é 750. Mas daqui 10 anos quebrar de novo. Não, até lá já zerou, seu limite volta para 1 milhão. Se alguém tiver dúvida depois, quiser conversar sobre o BRK, motivos de terem quebrado e tudo mais, a gente também pode voltar no assunto. Ok, tá aqui? Podemos entrar nos produtos, que é, acho que, o principal. Então, vamos seguir. Produtos de renda fixa. Agora que a gente sabe o que é renda fixa e o que a gente precisa saber antes de começar a aplicar, o que é liquidez, o que é marcação, imposto, segurança, nós vamos ver os principais instrumentos de investimento em renda fixa que estão disponíveis nas plataformas dos bancos e das corretoras, que são Tesouro Direto, CDB, debêntures, LCIs e LCAs, CRIs e CRAs. Existem outros? Existem. LF, que é letra financeira, letra de crédito, RDB, que é tipo não é o Rebelde, mas é um CDB, que é um recibo. Existem outros ativos e cada vez surgem mais coisas novas. Mas os que estão aqui são os que de fato são disponíveis para a pessoa física que quer investir, seja R$ 200, seja 1 milhão. Esses outros são produtos mais novos, mais complexos e menos divulgados entre as pessoas. Mas se houver interesse, se alguém tiver visto alguma coisa, tiver recebido alguma proposta de algum deles e quiser trazer, eu estou à disposição, tá bom? Vamos começar pelo Tesouro Direto. E aí, fazendo um disclaimer antes de começar a falar desses títulos, aqui que, de fato, tudo que eu falei até agora vai começar a fazer sentido. Eu imagino que a gente falou bastante coisa nessas 2 aulas e que às vezes a gente fica meio, puxa, não tô entendendo nada, o que é híbrido, o que é IPCA. Agora as coisas começam a fazer sentido, eu prometo. Vamos lá, então. Tesouro Direto é um título emitido pelo governo federal e de forma que quando você investe no Tesouro Direto, você empresta recurso para o governo e que vai te devolver isso junto com os juros que ele vai prometer para você na hora da aplicação. Então, o primeiro conceito que fica claro aqui, toda aplicação renda fixa é um empréstimo. No caso do Tesouro Direto, você empresta
para o governo federal. Com essa grana, ele vai investir no que ele achar que precisa fazer. Apesar de terem vencimento, que é um empréstimo, todo empréstimo tem prazo, o Tesouro Nacional recompra os títulos todos os dias, dando assim liquidez ao mercado. Ou seja, mesmo sendo um título com liquidez no vencimento, ele também tem liquidez diária, porque o Tesouro compra de você. Enquanto num crédito privado ou num título bancário eu preciso do outro investidor no mercado secundário para comprar de mim e eu poder pegar o dinheiro, no caso do Tesouro, é o próprio Tesouro que compra de mim de volta se eu precisar sair antes do vencimento, beleza? Tipos de Tesouro. Quais são os títulos que o Tesouro Direto disponibiliza para que você hoje faça a sua aplicação? Tesouro pré-fixado, rentabilidade pré-fixada já no ato da aplicação, resgate somente no vencimento. Posso vender antes? Posso, mas aí é marcação ao mercado, posso dar sorte de ganhar dinheiro ou posso ter o azar de perder. Na prática, a taxa pré-fixada que é contratada aqui só é paga no vencimento. Próximo ativo, tesouro pré-fixado com juros semestrais, ele é exatamente a mesma coisa com relação à liquidez, a prazo e a remuneração do que foi o pré-fixado que a gente viu. A diferença é que a rentabilidade é paga semestralmente, ou seja, comprei um pré-fixado com 10% de juros ao ano para 5 anos. Eu vou receber o principal, que é o valor que eu apliquei, mais essa rentabilidade só lá na frente. No caso do pré-fixado com juros semestrais, a cada 6 meses eles me pagam os juros proporcional desse valor que eu apliquei. Então eu aplico, 10, sei lá, 100 mil reais hoje, daqui 6 meses eu recebo os juros proporcional desse primeiro semestre, passa mais 6 meses eu recebo de novo, e aí no último semestre, no último pagamento, eu recebo a última parcela de juros, mais o valor que eu apliquei de volta. Então a diferença entre um e outro é essa. No pré-fixado normal eu recebo tudo no final, no pré-fixado com juros semestrais eu recebo o juros semestralmente e o principal, ou seja, o valor que eu investi lá no final. Terceiro título disponível é o Tesouro IPCA+, rentabilidade atrelada à inflação, que é o IPCA, mais uma taxa fixa de juros com resgate somente no vencimento. Ou seja, o mais do lado do IPCA significa isso. Tesouro que paga a variação da inflação, medida pelo IPCA, mais uma taxa pré-fixada. No caso do Tesouro IPCA+, ele vai corrigir tanto de acordo com a inflação, quanto de acordo com a taxa pré-fixada, e vai me devolver esse bolo todo lá no final, no vencimento. No caso do Tesouro IPCA+, com juros semestrais, eu recebo semestralmente os juros, ou seja, essa taxinha pré-fixada, e recebo lá no final o valor que eu investi corrigido pela inflação. Então, a diferença entre um e outro, de novo, é que os juros é pago semestralmente. Quinto título disponível é o Tesouro Selic, é o mais comum. Ele tem a sua rentabilidade atrelada à taxa Selic, e ele é o único desses títulos que não tem marcação ao mercado, ele é marcado na curva. Então, todo dia o seu dinheiro no Tesouro Selic vai crescer um pouquinho de acordo com a rentabilidade proporcional da taxa Selic. Se você colocar no pré-fixado com juros, IPCA, etc., pode ser que você entre amanhã e o seu saldo esteja menor do que o que você aplicou. Isso nunca vai acontecer no Tesouro Selic. Ele vai ser sempre acumulado, né, atualizado diariamente, proporcionalmente à taxa Selic. Ele também tem vencimento, mas como o Tesouro compra todos os dias, de acordo com a marcação na curva, a gente costuma falar que ele tem liquidez diária, porque ele quer dizer que você pode resgatar a qualquer momento sem chance de prejuízo. O último título disponível é um título recente, começou no dia 30 de janeiro desse ano, é o chamado Tesouro Renda Mais, que foi inclusive o título que a gente usou no exemplo da marcação na curva versus marcação ao mercado, que é basicamente o título IPCA+, que a gente já viu, só que ao invés de ele me devolver esse bolo todo no final, ele me devolve em 240 meses. Então ele se transforma numa previdência privada, ou seja, no IPCA+, eu tenho, sei lá, o exemplo que a gente viu, rentabilidade vai ser a variação do IPCA mais 6,47% ao ano, para daqui 10 anos. Beleza, daqui 10 anos eu recebo esse montante de uma vez, toma na sua mão, faz o que você quiser. No Renda Mais, esse dinheiro por 10 anos também vai sendo reajustado, de acordo com o IPCA mais os 6,47 ao ano.
Quando chegar daqui 10 anos, ele vai falar assim, olha, a partir de agora eu vou te pagar um salário mensal durante 20 anos. Então você não recebe o bolo de uma vez, você recebe parcelas mensais durante 20 anos. É a única diferença entre um dos dois. Fazendo um disclaimer rápido, que foi uma pergunta que eu já recebi. Qual que é melhor, então, para aposentadoria? Porque se é IPCA+, significa que eu estou garantindo o meu dinheiro contra o fenômeno da inflação, não vou ter prejuízo com relação a isso, e ainda vou ganhar um prêmio a mais, no caso, 6% ao ano. Então, meu dinheiro vai crescer de verdade 6% ao ano, porque ele vai compensar a inflação e vai me pagar mais 6%. Beleza. O que é melhor para aposentadoria? A resposta é que depende. Se você sabe o que fazer com esse dinheiro, eu vou me aposentar, mas eu não vou parar de trabalhar. Eu vou pegar esse dinheiro e vou pôr num negócio próprio, ou vou comprar um apartamento para viver de renda, ou vou pegar essa grana e viajar ao mundo. Beleza. Vai no IPCA+, porque você vai receber esse montante de uma vez e você vai ter a liberdade de administrá-lo como você quiser. Se você quer, na verdade, aposentar no sentido de ter uma renda mensal, de ter um pagamento mensal, ou não tem a disciplina de pegar o dinheiro e fazer isso, você acha que se você pegar esse montante você vai gastar, vá no Renda Mais, porque ali você tem pelo menos 20 anos de liquidez, ou seja, durante 20 anos você tem um salário garantido pelo Tesouro Direto. Ok? Alguma dúvida com relação ao Tesouro Direto? Show. Exemplos do Tesouro Direto que a gente viu. Primeiro lá, Tesouro Prefixado 2026. O que significa o 2026? Significa que ele vence em 2026, igual a gente viu lá no caso do Renda Mais. Então você tem Tesouro Prefixado 2026, rentabilidade anual de 12,81%, investimento mínimo 34,92, preço unitário e vencimento. O que significa? Naquele dia, esses títulos eu tirei do site do Tesouro no dia 9 de janeiro. Significa que no dia 9 de janeiro, quem investiu no Tesouro Prefixado, que vence dia 1º de janeiro de 2026, vai ganhar 12,81% de juros ao ano e acabou, não muda mais. É isso aí até o final da aplicação. Investimento mínimo é o quanto você pode colocar e preço unitário se você fosse comprar um título inteiro. O que significa que o Tesouro Direto ele negocia frações dos títulos para ser mais acessível. Embaixo, Tesouro Prefixado com juros semestrais 2033. Rentabilidade anual 12,82% ao ano, investimento mínimo e preço unitário e vencimento. Significa que é um título que vence dia 1º de janeiro de 2033, com uma rentabilidade anual de 12,82%. Diferença é que a cada 6 meses eu recebo esses juros de forma proporcional. No primeiro, eu só recebo no final. Tesouro Selic, no dia estava pagando a variação da taxa Selic mais 0,09%. Tesouro IPCA+, pagando variação da inflação mais 6,34% ao ano. Está lá a rentabilidade anual, né? O nome da coluna é essa. E por fim, Tesouro IPCA+, com juros semestrais, 2032, pagando IPCA mais 6,22. Ou seja, a rentabilidade é variação da inflação, mais 6,22% ao ano, sendo que semestralmente eu tenho o pagamento dos juros, que se refere ao 6,22, e lá no final eu vou receber o montante corrigido pela inflação. Ok? Simples assim. Comprei o prefixado, vencimento 1/1 de 2026, preciso do dinheiro antes. O Tesouro recompra, mas não necessariamente pelo valor que valeria na teoria, e sim pelo valor que ele vale no mercado. Próximo título, que talvez seja o segundo mais comum depois do Tesouro Direto, né? O Tesouro Direto eu acho que é o mais famoso. É o famoso CDB, que significa Certificado de Depósito Bancário. O CDB é um ativo emitido pelos bancos, por isso que se chama depósito bancário, para captação de recursos. Então, quando você investe em um CDB, você empresta o seu dinheiro para esse banco emissor. Investi em um CDB do Banco Itaú, emprestei dinheiro para o Itaú. Investi no CDB do Banco BRK, da financeira BRK. Tomei uma dor de cabeça, mas eu emprestei dinheiro para o BRK. Semelhante aos títulos do Tesouro Direto, a forma de remuneração segue a mesma escala: pré-fixado, ou pós-fixado, ou híbrido. Aliás, vamos. Aqui eu tenho, a gente explica melhor. Eles são emitidos ou com liquidez diária ou com liquidez no vencimento. Quando for liquidez diária, não tem segredo, é só fazer a solicitação de resgate lá pelo site da corretora, pelo aplicativo, e a gente liquida e te paga. Quando for no vencimento, tem que esperar ou tentar no mercado secundário, como eu falei.
Os certificados de depósito bancário são tributados, então vai ter a incidência do IOF e do imposto de renda, de acordo com o que a gente viu no slide anterior, e eles são cobertos pela FGC. Parênteses importante que a gente não falou aqui. Tesouro Direto é tributado, está escrito ali, né, em cima da lista de títulos, e não é coberto pela FGC. Então ele também tem incidência de imposto de renda, também tem incidência do IOF, mas não tem a cobertura do FGC. Por quê? Por que o CDB tem e o Tesouro não? O CDB, você emprestou dinheiro para um banco, como por exemplo o BRK. A chance de um banco como o BRK falir é muito maior do que do governo falir. Quem emitiu o título do Tesouro é o próprio governo. E se o governo falir, todas as outras instituições quebraram antes. Então, apesar de não ser coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, a gente considera que os títulos públicos, né, os títulos do Tesouro Direto, são a aplicação mais segura do mercado, porque é a instituição que mais tem caixa, que mais tem estrutura, ou que menos tem chance de quebrar é o governo de um país. Ainda que se tenha as questões ideológicas, políticas, tudo mais, corrupção, ainda assim é muito mais fácil um banco quebrar, fechar, do que o governo. Então, o Tesouro Direto é tributado, mas não é coberto pela FGC. O CDB é tributado e coberto pela FGC, dentro das regras e limites que a gente viu de valores. Outros exemplos aqui de rentabilidade. Aqui nós temos as 3 formas de rentabilidade que a gente mostrou nos slides. A primeira é o que a gente chama de híbrida, tá aí. CDB de emissão do Banco BTG Pactual, pagando IPCA mais 9% ao ano, 9,11% ao ano. Híbrido, paga um indicador mais uma taxa pré-fixada. Aí ele tem essas características de ter um investimento mínimo. O imposto de renda regressivo significa que ele é tributado de acordo com a tabela que a gente viu. Aí você tem a agência de rating, vencimento, que nesse caso é de 365 dias, e liquidez no vencimento. Significa que não há um CDB de liquidez diária, ou seja, não há garantia de que você consegue resgatar o seu dinheiro antes. Segunda opção, BRK, falecido BRK, no caso, um título pós-fixado, ou seja, 108% do CDI, ou seja, ele vai pagar 108% do que variar o CDI. Mesma coisa, imposto de renda, investimento mínimo, rating, vencimento 181 dias e liquidez no vencimento. Ou seja, também não há garantia de que eu tiro o dinheiro antes do vencimento. E a terceira opção, CDB do Banco Master, rentabilidade pré de 15,40, ou seja, uma rentabilidade pré-fixada de 15,40% ao ano. Isso é o que vai ser pago e não vai mudar. Isso vai ser pago no vencimento. Vencimento, no caso, 1.608 dias e liquidez no vencimento. Também não tem a liquidez diária. Ok? Indo para a terceira alternativa de investimento é renda fixa. É uma alternativa menos comum para a pessoa física. Está começando a tomar um pouco mais de forma no mercado agora. São as debentures. As debentures são ativos emitidos por sociedades anônimas, famosas SAs, não financeiras, porque se elas fossem financeiras seriam CDBs, e de capital aberto, para captação de recurso de médio e longo prazo. A debenture ela é o que a gente chama de crédito privado. Ela é um título de empréstimo que você faz para uma empresa normal, como, por exemplo, as lojas americanas, que não é banco, por isso não emite CDB, mas precisa de dinheiro emprestado, o que ela faz? Ela emite uma debenture para o mercado que vai, compra e vai receber de acordo também com a rentabilidade. Qual é a grande questão? As debentures elas não têm padrão de vencimento, de rentabilidade, de liquidez. Cada oferta segue um escopo diferente. E ela não é coberta pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, quem tinha, por exemplo, debenture das lojas americanas, que entrou na recuperação judicial no começo desse ano, se de fato ela falir, não tem retorno. E enquanto estiver na recuperação judicial, a empresa para de pagar os seus credores, naturalmente ela também não vai pagar as debêntures que vencerem nesse período. Então, quem tem a debênture da empresa vai ter que ir para a justiça cobrar como os fornecedores estão. Ou seja, você vira um credor normal. As debêntures elas podem ter algumas garantias. Como elas não têm a garantia da FGC, algumas emissões oferecem uma garantia adicional. Por exemplo, eu vou te dar uma debenture que se eu não pagar, você converte essa dívida em ações da empresa e vira meu sócio. É um tipo de garantia que existe. Existe outra forma de emitir debênture que é dando uma garantia real. Tipo, olha, eu tenho esse galpão aqui, esse galpão é a garantia
da minha dívida. Então, se eu não pagar, você toma esse galpão para você. Enfim, igual uma dívida quando você vai pedir um empréstimo com a garantia do seu carro ou da sua casa. Isso também existe. E existem as debêntures que não têm garantia nenhuma, vai na base da confiança. As debêntures podem ser isentas de R, quando elas são, que a gente chama inclusive de debênture incentivada, quando a emissão dessa debênture se destina a financiar algum projeto de infraestrutura nos setores de logística e transporte. Ou seja, montei uma empresa para investir, para fazer estrada, para melhorar, para fazer asfalto em estrada que hoje é de terra, enfim, para recapear infraestrutura de logística e transporte. Essa debênture que eu emiti não tem tributação para o investidor, por isso que a gente chama de incentivada. É um incentivo do governo para que as pessoas comprem esse ativo para financiar essas melhorias que a debênture vai fazer. Todas as outras, a debênture da Vale, da Petro, para expansão, para sei lá o quê, são tributadas e também seguem aquela tabela que a gente viu retroativa de imposto de renda EIOF. E, de novo, importante a gente ver ali que elas não são garantidas pelo FGC. Então, digamos que dentro da renda fixa, são os ativos mais agressivos que tem no mercado. Inclusive, vale um parênteses, um exemplo real do que aconteceu com as lojas americanas. Havia uma instituição bancária que tinha um fundo chamado Fundo Tal Reserva de Emergência. Era um fundo de liquidez diária, de renda fixa, onde a empresa indicava para que as pessoas depositassem justamente a sua reserva de emergência. O dinheiro ali que não pode perder, que tem que estar disponível a qualquer momento para cobrir uma eventualidade. Esse fundo, essa carteira global que pegou o dinheiro das pessoas para investir, colocou parte em debêntures das lojas americanas, que são um ativo de renda fixa, mas extremamente agressivos, né, arrojados. Quando deu o tombo, que as lojas americanas anunciou que entrou em recuperação judicial, que as ações despencaram, o preço de mercado dessas debêntures também despencou, que é o que a gente viu na marcação ao mercado. Ninguém queria comprar a debênture da Lojas Americanas, porque o debênture é uma dívida. Eu não vou comprar uma dívida de uma empresa que eu sei que não vai pagar, ou que eu tenho quase certeza que não vai pagar. Então, o valor de mercado dessas debêntures caiu quase a zero, o que deu um tombo no patrimônio do fundo, que impactou na sua rentabilidade. E um fundo de renda fixa, que deveria dar um retorno positivo de 0,70%, 0,80% ao mês, teve em um dia mais de 1% de prejuízo. Assustou todo mundo, os investidores ficaram apavorados e muita gente sacou e foi para outra instituição. Por quê? Por conta disso, porque não tem, sofre marcação ao mercado e não tem garantia do fundo garantidor de crédito. Então, debenture é um ativo interessante, você pode achar oportunidades com rentabilidades muito maiores que os CDBs, mas não é tão seguro quanto. Então, tem que analisar antes, tem que fazer parte de uma estratégia de diversificação para diluir esse risco. No exemplo, duas debentures que eram distribuídas pela Futura na data em que eu fiz esse material. A primeira, como eu falei, debenture da Vale, pagando IPCA mais 5,20, ou seja, uma rentabilidade híbrida, isenta de imposto de renda, porque o propósito dessa emissão era um projeto de infraestrutura, investimento mínimo de R$ 9.137,44, vencimento em 15 de janeiro de 2029 e liquidez só no vencimento. Vale a pena investir? Se eu achar que a Vale até lá vai continuar crescendo, não vai quebrar, não vai me dar calote, sim. Neo Energia, uma outra empresa também que a gente distribuía, IPCA mais 5,80, você vê que ela é mais, tem uma rentabilidade ainda maior que a da Vale, também imposto de renda isento, investimento mínimo. Lá embaixo eu tenho vencimento em junho de 2029, mesmo ano da Vale, com liquidez também só no vencimento. Então são títulos que eu sei que eu vou comprar e só vou receber no vencimento, com a rentabilidade que está lá, e que se eu quiser resgatar antes, eu preciso vender no secundário, correndo o risco de perder dinheiro. São 9h15, eu acho que a gente pode parar e matar na próxima aula, para a gente não se esticar demais e para também não acumular muita coisa na cabeça de vocês. Pode ser? Alguém quer tirar alguma dúvida ou trazer algum comentário sobre o que aconteceu durante a semana? Como eu falei de Americanas, de BRK, algo do gênero, ou trazer alguma dúvida com relação à aula anterior? Estamos tranquilos? Bom, então, vamos encerrando por aqui.
Obrigado de novo pela participação de vocês, pelo tempo de vocês. Tô mandando, como eu fiz a última vez, amanhã o link dessa aula no YouTube. Se quiserem assistir de novo, para pausar, para escrever, fiquem à vontade. E de novo, estou à disposição no WhatsApp, no e-mail, enfim, na ligação. Podem me chamar quando for necessário para tirar essas dúvidas, tá bom? Alinor, eu vou te mandar o link da primeira aula que eu não mandei ainda, porque você entrou hoje no grupo. Vou te mandar o PDF também. E no mais, qualquer dúvida, estamos por aí. Boa noite para vocês, bom final de semana e principalmente bom carnaval. E até a próxima aula. Obrigado.